O presidente da Câmara, Arthur Lira, defendeu nesta quinta-feira a autonomia do Banco Central, que na avaliação dele é uma marca mundial. Prevista em lei aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, a independência do Banco Central tem o objetivo de blindá-lo de pressões político-partidárias. Arthur Lira deu a declaração durante entrevista em Cascavel, onde participou de uma feira agropecuária. O deputado alagoano afirmou também que a maioria da Câmara é contra uma mudança na legislação que rege a instituição. Abre aspas, o Banco Central independente é uma marca mundial, reafirmou Arthur Lira. Eu vou começar com o francês. Na avaliação do próprio Banco Central, essa implicação do Lula, que ele fez isso também lá atrás, no primeiro governo dele, e o Henrique Meirelles reporta isso atualmente, diz que ele tentou também, ele mexeu lá. Mas na avaliação do pessoal do Banco Central atual, o Lula está fazendo um jogo de cena. Como a política econômica dele é incerta, ele não balizou nada, não diz nada, ele está aplicando uma injeção, uma garantia. Porque lá na frente, quando tiver um fracasso, fala, eu falei que o juro lá no Banco Central estava muito alto. Então, espero que o banco continue com a autonomia, pelo menos isso garante um pouco que o Lula não vá pisar também aí no Banco Central, atrapalhando a economia brasileira. Calazans. O Brasil tem uma boa experiência, especialmente lembrando do segundo governo Dilma, onde era assim evidente, era de conhecimento público, era de reconhecimento, inclusive por parte do próprio governo à época, que as deliberações do Banco Central eram deliberações de caráter político, nasciam dentro do Palácio do Planalto. Então, por muito tempo o governo interferiu para que não houvesse aumento de juros e deu no que deu. Passamos um momento aí de crescimento do consumo, o povo consumia bastante às custas de crédito, porque à medida em que o consumo crescia, o enriquecimento do povo não crescia. Isso é falso. Não adianta, a gente tem que cansar da falsidade. Esse discurso é bonitinho. Quem que não quer juro baixo? Todo mundo quer. É um discurso que agrada, mas é um discurso que só empobrece, porque depois, quando a conta vem desse tipo de situação, de tentativa de intervenção do Banco Central, quem paga o preço é a população mais pobre, é quem mais precisa do dinheiro, é quem não tem a reserva garantida. Então, defender a população mais pobre significa ter que criar políticas públicas e políticas fiscais que geram estabilidade. Agora, cada vez que o presidente da República abre a boca, ele arrebenta com a economia, ele balança a economia, ele está jogando contra o próprio ministro, está colocando o próprio ministro da Economia numa situação complicada. Então, se ele pode estar fazendo jogo de cena, e acredito até que seja real, né, como foi citado pelo francês, só que isso é uma maldade, porque o custo disso é alto. Cada vez que mexe lá no dólar, mexe lá no preço do trigo. Entendeu? Porque o trigo que tem que ser importado para o Brasil e aí vai mexer no preço do pão. Então tá na hora de acabar com essa dicotomia, gente. Começar a levar a economia com mais seriedade. É muito gostoso ouvir esse discurso que não dá para ficar com juro alto. Eu mesmo já defendi isso. Mas depois eu vivi isso na pele no governo Dilma. Nós passamos por isso. Chega. Doutora Monique. É isso aí, o Calazans disse muito bem, seria um retrocesso, porque é uma instituição que precisa de direcionamento técnico e não político, né? Precisa de decisões técnicas, de pessoas que entendem do assunto, e a gente precisa lidar com a realidade, né? A realidade é sempre mais vantajosa do que o sonho, apesar do sonho às vezes ser o ideal, porque a realidade pelo menos tem a vantagem de existir. Então, vamos lidar com aquilo que a gente tem, administrar os recursos que a gente tem e fazer a nossa economia crescer. Edivaldo Magro. Você está vendo aí, né, cidadão? Você que quer comprar a tua televisão, trocar aquele sofá da sala, fazer uma pintura nova na sua casa, não pode, né, Calazans, fazer isso, né? Porque os juros vão continuar altos, porque o Estado não pode se endividar.
Eu acho que é ponto pacífico a independência ou a autonomia, que são questões distintas do Banco Central. Concordo plenamente que você não pode politizar. Mas é lícito chamar o seu presidente do Banco Central para ir lá no Congresso se explicar e detalhar, porque isso está no contrato dele, ponto. Porque é mantido. Concordo, ponto. Concordo, não deve retroagir, não deve intervir no Banco Central, ponto. Mas temos que rever essa questão da taxa de juros. Queira aceitar ou não o Calazans. As pessoas tinham uma vida melhor pobre, não pode se vir o custo. As pessoas levaram, esse país tem que bancar dívida. Quando você fala por conta da própria quando nós falamos dá com a mão e tira com as duas. Foi isso que aconteceu quando não havia essa coisa da paridade com os barris internacional, o preço nacional da gasolina, Petrobras teve que parcar com uma dívida de 100 bilhões de reais, mas manteve. É uma empresa extremamente saudável. E foi mantido por 100 bilhões de reais. Saudável porque mudou a política depois. Para, sempre foi. É uma das maiores empresas do mundo. Com toda a roubalheira que teve lá. O que nós temos que defender aqui sempre, e nesse aspecto, o Lula está errado em tirar a autonomia do Banco Central e pautar-se por isso. Mas está corretíssimo na necessidade de baixar os juros, sim. Você precisa aumentar. Você precisa baixar. O governo nem começou, Calazans. Deixa o governo começar, Calazans. Mas como é que o governo está começando? Se o cara não apresenta calma, vai apresentar. E cada vez que fala, contraria o próprio ministro. Uma das coisas é baixar os juros. Nós temos que baixar os juros para as pessoas poderem comprar, aumentar a base do consumo e o Brasil desenvolver. É preciso encontrar. Não vai acontecer. Isso aí se chama maldade com o povo. Nós somos a maior sétima economia do mundo, nós continuamos como as maiores 10 economias do mundo. Com todo esse negativismo que você está falando, com todo esse problema que você tem, nosso país é grande. Quem faz poupança devagarinho, pode gastar mais essa gestão, esse governo, com todos os problemas que tem um discurso em defesa de pobre. Ponto. Isso é fato. Se vai resolver... eu não sei, é a tua percepção, né? Falar de uma posição de soberba é mais fácil. Agora, vai viver a realidade das pessoas. Vai ver a realidade de quem é pobre, que quer comprar só uma televisãozinha. Quer pintar a casa dele, trocar o piso... Quer um final de semana comprou uma pequena. Não, final da década de 90. Não importa de onde você é. O povo já comprou a televisão. Pobre é a mesma coisa, o pobre tem em qualquer lugar. Já tem a televisão, agora o povo precisa ter condição para enriquecer. Mas calma, vamos esperar. E a pessoa está crescendo. Agora é exatamente isso que o governo Lula faz. Troca o enriquecimento do povo pela televisãozinha. Deixa eu fazer. Troca o enriquecimento do povo, o desenvolvimento do povo, pelo benzinho no momento. Aí lá na frente ele paga a conta e continua pobre. O Lula faz isso. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Nós temos que encontrar um discurso equilibrado, não é assim. Aí a extrema-direita achar que pobre tem que... só se ferrar. Não, tem que enriquecer, pobre tem que crescer. O governo existe para quem é pobre, para quem não tem condições. O governo tem que existir para essas pessoas. E nós ainda somos um país muito pobre. Nós somos um país ainda pobre, por incrível que pareça. País extremamente rico e extremamente pobre. É uma contradição. Para tirar ele da situação de pobre e dar condições de mudança de vida. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês agora. Falando a mesma coisa. Deixa só para, assim, daí sem querer concordar ou discordar de alguém ou de outro ali, a questão que fica, daí uma dúvida, né, do alto da minha ignorância. A taxa Selic, a taxa básica, ela é uma baliza importante para fazer controle de inflação. Isso é um fato, para você fazer os controles justamente de crédito. E daí, você tem, por um lado, algo que você falou que é correto, Calazans. Quando a gente fala assim, o governo ele pode pegar e deixar artificialmente os juros baixos para incentivar consumo e você faz aquela bola de neve. Mas o oposto também não é uma verdade. Se você deixa a taxa de juros alta... E assim, o controle de inflação que a gente estava vendo era em cima do que estava reprimido da pandemia, da época dos circuit breakers, que a gente teve ali da época mais acentuada da pandemia, que teve aquela estourada do dólar. Isso culminou em bastante inflação. E daí aumentou-se a taxa de juros. Agora ela não está alta, de repente, artificialmente também? Isso não acaba favorecendo a galera a justamente quem tem mais dinheiro, deixar o dinheiro rendendo em vez de fazer o investimento que tem que fazer? Sabe qual que é o problema, Vitor? Ao meu ver, no governo Dilma foi constatado, quando a inflação estava levantando e o povo estava com consumo alto, a população estava com dinheiro no bolso, porque tinha crédito, podia comprar e mesmo assim a inflação estava levantando. Por quê? Porque tinha crise de confiança na produção. Enquanto a gente não resolver o problema da crise de confiança, a gente não vai resolver. Ou seja, você baixa o juros sem resolver primeiro a crise de confiança, o governo se estabilizar, acabar com esse discurso contraditório que o Lula está colocando, o povo tem mais dinheiro e não tem produção suficiente para sustentar aquele consumo. A inflação vai disparar.
Entendeu? Nós precisamos criar o ambiente primeiro. Na época da Dilma era exatamente isso. Onde é que estava a crise? Não tinha produção suficiente para atender a demanda, por crise de confiança no governo. Não tem como fugir disso. Infelizmente, isso é algo que acontece na economia. Enquanto a gente não estabilizar o ambiente, acabar com esse discurso contraditório, aí o juro pode baixar, que o povo tem que comprar. É o que todo mundo quer, é o que eu quero. Não criar uma cilada, sabe? Endivida todo mundo, porque o dinheiro, quando você pega crédito, o dinheiro não é seu. Facilita, fica baratinho o juro, fica aparecendo que todo mundo está com dinheiro. Não está nada. Aí depois lá na frente tem um problema, o juro sobe de novo, está todo mundo endividado, vai todo mundo para o buraco. Bom, 78% das famílias estão endividadas no Brasil e sempre foi desse jeito. As pessoas se endividam para conseguir algum bem. Não precisa mudar isso agora, é inescapável. Endividar qualquer cidadão. Eu fico feliz que você não tenha dívida nenhuma. Eu sei que você não tem dívida nenhuma. Tem que renegociar muito dessas dívidas. Tem muitas dívidas que alguém foi por Serasa. Sim, mas por irresponsabilidade. Não, tem sim. Você se endivida, as pessoas tentam comprar e vai se endividar sempre. E precisa resolver a questão da dívida daqueles que precisam se tornar adimplentes, aumentar a base do consumo, e é um número absurdo de pessoas. Tanto é que o governo está com um projeto grande, a gente vai colocar isso em prática daqui a pouco, e vamos tentar. Nós temos que aumentar a base de consumo. Simples. E temos a produção industrial. Nós temos um processo de desindustrialização do Brasil grave. Sim, também, Calazar. É isso que eu falei. Então nós temos que organizar. Mas eu tenho que organizar, mas é que você agora faz você vai querer aumentar a produção. Você faz um discurso. Aí você faz um discurso assim, que no sentido de que, cara, nós não temos que se preocupar com isso. Temos que preocupar sim. Pessoal, são 6 horas e 58 minutos.